Uma ótima noite para vocês, queridos amigos. Recebemos uma pergunta anónima na redação do nosso canal de televisão. Quem pergunta é um telespectador assíduo. Qual é o perigo de sentar com as pernas cruzadas? O fato é que desde criança eu gosto de sentar assim. Mas vi muitas informações na internet dizendo que isso é muito perigoso, que afeta negativamente a coluna vertebral. Por favor, responda a essa pergunta. O que fazer? Pode sentar assim ou não? Prezado espectador, não posso deixar sua pergunta sem resposta, já que você é um espectador assíduo e inscrito no canal. Verifiquei, você deixou muitas curtidas e comentários positivos. Por isso, estou respondendo a sua pergunta imediatamente. Tentando responder a essa pergunta, há muitas pessoas de mente limitada que se dizem médicos, mas infelizmente faltaram às aulas e por algum acaso conseguiram seus diplomas, ou simplesmente se autodenominam médicos, essas pessoas. Mas na verdade eles podem ser motoristas de bonde, ou têm alguma outra profissão honrada. Eles estão enganados ao dizer que, se você ficar sentado e cruzar as pernas, isso é, vejam só, um movimento perigosíssimo. Por vocês, pela ciência, eu não tenho medo de mostrar. E aqui está, vejam, esse movimento perigosíssimo. Cruzar as pernas, eu vou fazer isso agora mesmo ao vivo, vejam só. Opa, assim, estão vendo, amigos? Uma perna está diretamente sobre a outra. E agora, na opinião deles, minha pelve está em perigo. Minha pelve começa a entortar. E se eu passar o tempo assim, dia após dia, relaxando ou, ao contrário, trabalhando nessa posição, minha pelve, pode sofrer várias deformações, segundo especialistas. Ela começa a se deformar assim ou a girar desse jeito. Ou seja, na visão deles, a pelve é uma substância que pode assumir qualquer forma. E ela começa a se torcer de alguma forma. Como ela se torce? Pergunte para eles. Ou seja, uma asa gira em relação à outra e fica fixada nessa posição. Pode haver diferentes posições da pelve, nisso eu concordo. Pode ser que uma asa esteja mais alta e a outra mais baixa. Por exemplo, uma perna pode ser mais curta, outra mais longa, ou os músculos mais fracos de um lado. Olha só, tá vendo? Então realmente é perigoso ficar sentado. Quase me machuquei. Fiquei sentado só 1 minuto, tá vendo? Só 1 minuto sentado, cruzei as pernas e pronto. Poderia ter sido o último episódio. Vou tirar isso daqui para evitar problemas. Não vou repetir mais. Talvez eu repita depois. Então, se os músculos de um lado estiverem mais desenvolvidos, isso também pode causar uma posição assimétrica da pelve. Bem, vocês estão sentados. Não são como amebas que tomam a forma da cadeira. Quando vocês sentam na cadeira, depois que levantam, o corpo de vocês volta à forma natural. Porque sua pelve precisaria ter uma forma específica. E aí, um após o outro, eles dizem, não pode sentar, sua pelve vai entortar. Sobre não poder sentar, de um lado eles estão certos, embora, bem, até um idiota às vezes está certo, mas por outro motivo. Não é porque a pelve vai entortar, nada vai acontecer com a sua pelve. Se ele era torto, sentando ou levantando, continuará igual. Por que surge a vontade de sentar? Porque ele já está torto em você. E de cruzar a perna assim? Porque se você tivesse duas nádegas do mesmo tamanho, duas, digamos, com 5 quilos cada, ambas assim. Se você sentasse assim, elas se espalhariam uniformemente e pronto, você estaria sentado reto. Mas se uma for menor e a outra maior, você vai pender para um lado e vai ser mais confortável assim. Como uma nádega é menor, você senta desse jeito. Não é confortável, né? Se você ajeitar assim, ajeitar de novo, já fica um pouco mais estável. Ou seja, na verdade, é o desejo de cruzar uma perna sobre a outra. Isso é consequência da assimetria, mas não da pelve, e sim dos músculos sobre os quais você está sentado. Meus glúteos têm volumes diferentes, o que torna desconfortável sentar. Às vezes, até a coxa incomoda. Aqui também a parte de trás da coxa. De um lado é um pouco fraca, do outro tem mais volume. E aqui também é mais confortável sentar assim. Tudo bem. Pode sentar ou não? Essa pergunta ainda surge de qualquer jeito.
Mas é perigoso. Para quem? Se você está sentado e depois de um tempo sente dormência, perde a sensibilidade, começa a sentir formigamento no seu pé. O pé, essa parte chamada de pé. Você para de sentir, fica sentado, levanta e sente fraqueza na perna. E o que é isso? Isso é compressão do nervo fibular. O que é o nervo fibular? Que coisa é essa? Poucos conhecem ele. A maioria só conhece o nervo ciático, que é... Aqui estão os nervos. Eles são como rios, sabe? Por exemplo, temos o Volga-Mãe, certo? E aí o Volga dá origem a outros rios menores, certo? Ou, ao contrário, outros rios se juntam a ele. Tudo bem. Por exemplo, o Volga é um rio grande, assim, ele se forma a partir de rios menores. Aqui estão dois rios. Um riacho danado, um riacho, queria dizer, um riacho danado e um riacho fedorento. Mas não temos rios assim na Rússia, isso é em outros países, aqui temos riachos. Riacho 1 e Riacho 2. Eles se juntam e formam um rio mais forte que depois carrega da água. Tudo isso vai para o mar e depois ao oceano. Esse sistema é parecido com os nervos. Aqui também temos a raiz do nervo, certo? Saiu direto da medula espinhal. E o que é a medula espinhal? É a continuação do cérebro como se fosse por fios, assim mesmo. Não é Wi-Fi aqui, é uma conexão com fio entre o cérebro e todo o resto do seu corpo. É por esses fios que o impulso elétrico vai e volta o tempo todo, assim ele funciona. E esses nervos também se unem. As raízes nervosas saem daqui, depois se unem em um nervo mais adiante e seguimos o caminho. O que é isso? Tu parou de escrever? Aqui temos o nervo ciático, está vendo? Ele passa pela parte de trás, assim, pela coxa, e aqui ele se divide em duas partes. Uma parte, vamos fazer de outra cor para diferenciar. Uma parte é bem aqui. Esse é o nosso nervo fibular. O nervo fibular comum se divide em superficial e profundo. A segunda parte é o nervo tibial, que não precisamos agora, mas ele também se divide. E tudo isso vai se dividindo como esses rios aqui assim. Aqui temos o nervo fibular, exatamente este lugar aqui. Este é o lugar perigoso por onde passa o nervo fibular. Aqui estão os túneis. Ele é mais fino, claro, mas aqui estão os músculos fibulares. E ele mergulha bem aqui por baixo dela. Aqui ele se separou do nervo ciático e foi para cá, assim. Aqui está o nervo ciático, foi para cá, assim. Aqui, ó, mergulhou desse jeito. É aqui que ele é comprimido. Túneis. E justamente quando você senta, se acomoda assim, você pensa, agora vou sentar, relaxar, cruzar uma perna sobre a outra. Finalmente chegou a hora de colocar. Opa, o que está acontecendo bem aqui? Especialmente se você é uma mulher magra, além disso, ou você tem alguma característica anatômica. E é aqui que o nervo fibular começa a ser comprimido. Se você percebeu dormência nas pernas depois de ficar sentado, então isso não é para você, não é para você. Deixe isso para quem não tem características anatômicas. E o que acontece com a pelve? O que vai acontecer com a sua pelve? Não vai acontecer nada por ficar sentado assim. Se ela já era torta, vai continuar torta, porque não existe simetria no nosso organismo. Ele não precisa ser perfeitamente simétrico. Ele deve ser assimétrico porque o fígado está à direita, o baço à esquerda. O corpo humano em si não é simétrico. Então, por que você quer simetria? Uma perna é mais longa, a outra mais curta. Os braços também têm comprimentos diferentes. Por isso, não precisa se preocupar se a sua bacia não for simétrica. Não vai acontecer nada de ruim. Mas se você já tem algum problema, se você realmente gosta de sentar com uma perna sobre a outra, o que fazer? E aqui isso vai levar, o mais importante,
a bacia não vai entortar, ou seja, não haverá problema com isso. O pé vai parar de se mover. O que é a neuropatia do nervo de Albertson? Como ela se manifesta? Esse movimento do pé você não vai conseguir fazer, ou seja, ele vai ficar caído para você, ou com a lesão constante do nervo, a condução do impulso nervoso não vai parar completamente. Vai surgir apenas uma fraqueza nos músculos que fazem esse movimento de levantar o pé para cima, e durante o movimento, a manifestação máxima disso é que o pé não consegue se estender, então a pessoa vai ter que andar desse jeito. Ou, se for apenas uma fraqueza, durante o passo, o pé não vai se estender completamente, pode ficar cansado, pode doer. Isso é o máximo, a paralisia do pé. Nenhuma curvatura da pelve, então não precisa ter medo de curvatura da pelve. O que deve temer é a paralisia do pé e a fraqueza do pé. Em casos muito raros, pode haver distúrbio de irrigação sanguínea, mas você perceberá e não ficará sentado de forma que prejudique sua circulação. Você vai perceber se sua perna ficar arroxeada, começar a doer de repente. Claro, você vai mudar de posição, mas a compressão do nervo pode acontecer sem que você perceba desse jeito. Então, o que fazer se você perceber que já está sentindo alguma fraqueza no pé, que ao caminhar seu pé não está funcionando de forma estável? O equilíbrio foi afetado, esse é outro sinal. Bem, o primeiro de todos, quando essa alteração na condução começa, é só cerca de 20%. Você começa a perder a capacidade de manter o equilíbrio nessa perna durante o passo, porque também há uma carga sobre os músculos e o equilíbrio se perde. Então, do que fazer? Primeiro, é preciso liberar um pouco esse nervo aqui. Para isso, é necessário relaxar um pouco esse músculo lateral que fica aqui, o músculo fibular. Você pode fazer isso agindo sobre ele, mas é preciso fazer tudo com cuidado para não danificar ainda mais o seu nervo. Agindo sobre ele e sobre o músculo da panturrilha, mas no músculo da panturrilha não é difícil. É só pegar um rolo, você pode fazer isso deitado, pode fazer meio sentado. Agora existem vários desses rolos para massagem. Pronto, e é só assim. Você coloca a perna sobre ele e trabalha desse jeito, pode fazer movimentos assim mesmo. Mas é melhor e mais eficaz um pouco na transversal. Assim mesmo, você encontrou um ponto dolorido, massageou na transversal uma vez, massageou na transversal uma vez, agora na perna viva, veja como isso fica. Aqui, assim mesmo colocamos, aqui estão, está vendo? As duas e agora de um lado para o outro, assim, Você trabalha isso? Se quiser um pouco mais de carga, pode colocar a segunda perna. Lá vão ter pontos doloridos e assim você pode trabalhar neles. Isso, esse é o músculo da panturrilha, especialmente trabalhe bem essa parte de cima. Porque muitas vezes, devido à tensão da fáscia, devido ao espasmo desse músculo, o músculo fibular também começa a ficar tenso de forma indireta. O próprio músculo fibular pode ser perigoso de massagear com certos objetos. Aqui é melhor, principalmente se você tem compressão, usar algo mais macio, como uma bolinha macia, ou até mesmo tentar fazer isso com as mãos no começo. Veja como bem naquele lugar onde o nervo é comprimido, onde fica a cabeça da fíbula. É aqui, bem aqui que o nervo passa, bem aqui. Não se deve tocar de jeito nenhum. Se pressionar ainda mais, vai comprimir ainda mais o nervo. Aqui mais embaixo, né, já bem na própria fíbula aqui do lado, né, um pouco mais à frente. Isso aqui pode ser feito. Então, aqui nós temos exatamente isso. Olha só, assim, para que fique claro. Aqui nós temos, aqui está o ossinho da fíbula, aqui está ele e aqui está o grupo dos músculos fibulares. Abaixo da cabeça do osso da fíbula é fácil de sentir, está bem aqui do lado, ela se destaca como um pequeno calombo aqui. Abaixo dela nos afastamos mais ou menos, só para garantir, até a largura de 5 dedos seus, assim, descendo para baixo.
E é desse ponto aqui, para ter certeza de não tocar em nada importante, é desse ponto que você começa a massagear todos esses músculos laterais bem aqui. Eles podem não ser especialmente doloridos, podem apenas estar endurecidos. Você pode trabalhar eles um pouco com esses movimentos de cima para baixo, de baixo para cima, com esses tipos de movimentos. Um pouco mais à frente, bem aqui, a partir do osso da fíbula, ali vai estar os músculos tibiais anteriores, bem aqui. Trabalhe nessa região aqui, um pouco atrás do osso da fíbula, ou seja, tudo isso aqui precisa ser massageado, bem aqui. Também haverá áreas doloridas aqui. Aqui você pode trabalhar isso com mais confiança, um pouco atrás ou à frente. A partir do osso da fíbula, mas bem em cima do osso da fíbula aqui. É preciso ser bastante cuidadoso, deve ser feito sem causar dor. Isso aqui, tudo isso. Depois que você terminar esse procedimento, se você fez tudo corretamente, você vai notar que o pé ficou mais estável. E muito frequentemente, por que essa situação ocorre? Porque surgem condições em que para algumas pessoas esse canal se estreita, enquanto para outras ele permanece bastante largo. Isso depende da relação do tônus dos músculos da parte posterior da coxa. Aqui temos dois grupos musculares na parte de trás da coxa. Onde está o vermelho? Tudo bem, vai o azul mesmo. Aqui temos o bíceps femoral, que fica um pouco mais para fora, e dois músculos, o semitendíneo e o semimembranoso, que ficam um pouco mais para dentro. Esse grupo todo de músculos forma aqui a parte posterior da coxa. Aqui eles ficam na parte de trás. E quando o bíceps femoral enfraquece, o semitendíneo e o semimembranoso juntos ficam mais fortes do que o bíceps femoral. E aí a tíbia gira um pouco em relação ao fêmur. Aqui dentro haverá esse tipo de rotação, ou seja, esse movimento é possível, tá vendo? Ou seja, além da flexão e extensão, é possível o movimento da própria perna, o pé pode girar para dentro ou para fora. Isso é pronação e supinação, como no braço, mas em menor grau. E quando ocorre esse desequilíbrio, quando gira um pouco, olha só, sentado dá para ver melhor. Quando você olha assim, a perna gira para dentro. É justamente aqui que surgem as condições para a compressão do nervo fibular. Nesse caso, se você girar assim, aqui a distância aumenta. Ou seja, o nervo fibular fica livre, o espaço para ele aqui aumenta. Por isso, Mandana é um dos exercícios que você também pode adicionar ao seu arsenal de vida saudável. Você pode fazer com um elástico como esse vermelho. Ou outra cor também serve bem para esse exercício. Você prende o elástico assim, afasta um pouco as pernas. Aqui você pode levantar o pé ou deixá-lo no chão, tocando o chão, não é tão importante. E começa a abrir para os lados. Assim mesmo, vai e volta, vai e volta. E é aqui que acontece a tensão. Se você colocar a mão na parte de trás da coxa, vai sentir como o seu bíceps femoral fica um pouco tenso. Aqui o ossinho da fíbula vai se mover um pouco para o lado. Não precisa de muita resistência aqui. Comece com um elástico bem fininho. Você pode sentir que o esforço do músculo é diferente do lado direito e do esquerdo. E assim, treine fazendo 2 ou 3 séries de 10 repetições. Assim. É isso aí. Esse é o perigo de cruzar as pernas assim. Isso não é perigoso por si só, mas algumas características anatômicas podem lesionar seu nervo fibular. Isso também é uma doença chamada neuropatia do nervo fibular. Para os espectadores curiosos, talvez alguém que vá resolver um quebra-cabeça, essa doença também tem um nome, acontece com quem? Quem se agacha com frequência pode comprimir o nervo na região. E historicamente ela recebeu esse nome por causa dessas pessoas, os jardineiros,
que cavavam alguma coisa, tulipas, tulipas de algum tipo. A doença dos cavadores de bulbos de tulipa. Antes, só eles sofriam com isso. Agora, parece que todos os outros também os infectaram com suas tulipas. Então, amigos, vamos fazer o que temos aí. Quem está aqui? Vamos lá nos comentários como estão as coisas, como vocês estão vivendo, como estão por aí. E tudo de melhor para vocês. Até os próximos programas.